Olá, tudo bem? Graça e paz. Estamos aqui de volta para mais uma reflexão na Palavra de Deus. E agora eu quero compartilhar com você o que está escrito na Epístola aos Romanos, no capítulo 2 e o verso 4, que diz assim: Não percebe quanto Ele, Deus, é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Que interessante, o apóstolo Paulo aqui está escrevendo aos Romanos e aqui o contexto é sobre o julgamento de Deus. E aí ele vai falar várias coisas, mas nesse verso 4 ele chama a atenção dos seus irmãos lá na época e eu quero trazer também para a nossa realidade. Não percebe quanto Deus é bondoso, tolerante e paciente com você? Então você imagina o apóstolo Paulo falando com seus irmãos lá na época? Vocês não percebem o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é tolerante com vocês? Não vê que as manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Sabe, queridos, infelizmente muitos não percebem que a bondade de Deus, que a misericórdia de Deus é misericórdia, é bondade para nos levar-nos ao arrependimento. Muitos não percebem isso e sabe o que é que acontece? Infelizmente, muitos vivem e continuam no pecado. E aí o apóstolo Paulo chama a atenção, você não percebe que a bondade de Deus, que a paciência, a tolerância é justamente para conduzir você ao arrependimento? Quando nós refletimos na bondade de Deus em sua misericórdia e fazemos uma reflexão para nós mesmos, nós percebemos, Senhor, como o teu amor é grandioso na minha vida. O amor de Deus nos constrange. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a bondade de Deus, a sua misericórdia, a sua tolerância é justamente para nos conduzir ao arrependimento. Infelizmente, muitos não percebem isso. Mas quem coloca este sentimento de contrição em nosso coração também é o Espírito Santo. É por isso que é tão importante refletirmos no amor de Deus. E o amor de Deus nós descobrimos aqui, na palavra do Senhor. E o cristão maduro, inteligente, ele vai perceber isso. Por que Deus é tão misericordioso para comigo, mesmo eu sendo tão mau? Por que Deus é tão bondoso, tão tolerante, tão longânimo? Este princípio de Deus é justamente para me levar ao arrependimento. E quando nós pensamos que Deus age dessa forma, nós entendemos que o tempo que temos hoje, o dia que Deus está nos concedendo hoje, é misericórdia. Você consegue perceber isso? Se você tem o privilégio de estar hoje meditando, refletindo na palavra de Deus, é misericórdia para a sua vida. A bondade de Deus, a tolerância, o ser longânimo, a paciência de Deus é misericórdia para que eu e você voltemos à sua presença, nos arrependamos daquilo que nós temos cometido e não vemos mais a viver no pecado, mas ter uma vida transformada pelo poder de Deus. E eu quero repetir esse verso, olha só que interessante, não é? Não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Essas manifestações da bondade de Deus é justamente para nos conduzir ao arrependimento. Querido amigo, querida amiga, que você possa entender que a palavra de Deus nos conduz a este princípio do arrependimento e que a misericórdia do Senhor possa tocar o seu coração e que você hoje, que nós, possamos entender que não vale a pena viver no pecado, pois a misericórdia do Senhor nos conduz ao arrependimento e aquele que se arrepende diante de Deus alcança a misericórdia. Percebe a bondade de Deus? Deus te ama, meu amigo. Deus nos ama. Que possamos aceitar a bondade do Senhor e não desprezá-la. Essa é a mensagem de Deus para você. Vamos falar com Deus? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais este momento de comunhão contigo. Queremos te suplicar, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha falar sempre conosco, nos levando, Senhor, a vivermos em Tua presença e entendermos que a Tua misericórdia é misericórdia para transformação. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Abençoa cada um de nós que estamos aqui ouvindo a Tua palavra e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.